Fala pessoal, beleza? Hoje é dia 15 de junho, terça-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom galera, o índice em relação a essa queda do dia de ontem, né, ele abriu bem próximo dos 50% da retração, certo? A gente consegue observar aqui que esse 50% basicamente foi na região aqui da VWAP do dia anterior e logo na sequência a gente já consegue observar uma defesa vendedora, né, muito forte através desse candle impulsionando o movimento para queda, certo? E na sequência a gente consegue notar que a VWAP semanal ela se estendeu e veio fazendo o que? Topos cada vez menores, certo? Ao longo do dia. Entretanto, se a gente muda o layout aqui, o que acontece? A gente tinha uma VWAP em cima, as médias menores, flats no meio e aqui embaixo a gente tinha a 200, certo? Então o que o mercado basicamente estava fazendo? Ele estava trabalhando com a VWAP semanal em cima, a 200 embaixo e as médias flat no meio do caminho. O que isso mostra? Mostra que basicamente não tem nada para fazer, é aquilo lá que eu sempre falo. Dias assim normalmente são os dias que eu mais tenho dificuldade para operar, porque o mercado fica trabalhando num range, né? Um range curto e eu gosto basicamente de operações longas. Então, entre fazer várias operações curtas e não fazer nada, é preferível não fazer nada dentro do meu operacional. E dentro disso, hoje eu acabei tomando uma decisão errada, porque eu observei esse movimento, né, esses movimentos de topos cada vez menores, né, observei essa retração de 50% e eu estava esperando, obviamente, uma oportunidade de venda. Entretanto, aqui embaixo teve muita defesa dessa 200. Ó, a gente percebe que teve muita defesa, tá? E a hora que realmente ele rompeu, pivotou e virou para baixo, eu vendi esse candle, né? Eu vendi basicamente esse candle aqui de ignição e fui estopado, tá? Dentro disso, realmente eu acabei optando por parar o meu dia, vi que realmente o dia estava bastante errático, preferi não fazer nada e preservar o capital. Que basicamente é aquele negócio. Eu acho mais importante você reconhecer o dia que não está para você do que você tentar insistir e acabar perdendo mais. Então foi uma perda super dentro do gerenciamento. Num padrão, num dia de tendência, esse padrão aqui funciona extremamente bem para continuidade de movimento, tanto é que eu entrei aqui estava convicto do que eu estava fazendo, entretanto acabei sendo estopado, está tudo certo, tá? Então o mercado voltou, estopou e depois ele veio para um movimento um pouquinho mais esticado, que basicamente era o movimento que eu estava esperando, né? Se ele tivesse caído reto nesse movimento aqui, basicamente eu teria pego aí uns 500 pontos, né? E mesmo assim a gente percebe que teve bastante defesa aqui embaixo, afastou da média e o preço voltou a trabalhar para cima de novo. Então a gente consegue observar aqui que o índice basicamente ficou encaixotado, né? Dentro dessas regiões aqui, ó, até a gente consegue observar que essa mesma região no começo do dia, ela se torna a mesma região no final do dia, e o volume profile aqui, inclusive, ele aponta, né? Olha esse pico de volume. Esse pico de volume mostra que realmente nessa região teve a maior briga do dia e provavelmente os preços ficam congestionados, tá? E não deu outra, né? A gente consegue observar em todos esses níveis aqui congestão de preços. Então, para mim, assim, foi um dos piores dias do ano para se operar, beleza? Há quem gosta de operar suporte e resistência, fique fazendo giro curto, mas não é o meu caso, tá? Então por isso que eu tô falando que para mim realmente foi um dia bem ruim. Então assim, essa foi a minha visão do índice, tá? Não consegui enxergar realmente absolutamente nada aqui para fazer. Já no dólar, o dólar realmente configurou aí um padrão bem legal, né? Que se a gente observar em relação ao dia de ontem, né, o dólar ele caiu, deixou esse topinho e hoje ele abriu aqui embaixo, ou seja, a gente tinha uma região de suporte e tinha esse topo aqui, certo? E o que o dólar basicamente fez? O dólar acionou uma figura gráfica chamada fundo duplo, né? Um W, que basicamente ele fez isso daqui. E quando o W é rompido e passa desse ponto aqui, a gente simplesmente projeta essa expansão aqui para cima, certo? Jogando 100%, que basicamente são as caixinhas, né, que eu sempre comento com vocês. Então, quem trabalhou com o dólar nesse cenário, pegou aqui essa amplitude, deve ter copiado, colado, projetado, né? E com certeza acabou cravando o alvo ali em cima, beleza?
Então a gente percebe que foi 100% do movimento, né, cravado ali para cima. E dentro dessa estrutura de alta que o dólar acabou fazendo, ele, na verdade, ele pivotou aqui nessa região da VWAP, né? E inclusive acabou deixando um padrão bem legal aqui de correção em cima da VWAP, em cima da 50, da 9 e da 20. E aí ele mostrando continuidade de movimento. Então o que ele fez? Se a gente pega esse Fibo aqui, com o fundo do dia, né, o mercado ele retraiu aqui no 50 e entrou em ignição. Então esse candle aqui basicamente, esse candle aqui basicamente ativaria um possível gatilho de compra, certo? Depois que o mercado tentou romper, voltou, ancorou na média e virou para cima, aqui seria uma outra oportunidade de continuidade de movimento, que possibilitaria você piramidar a posição, e a partir do momento que ele rompeu esse topo aqui, ele caracterizaria de fato a continuidade do movimento. Ah, Adriano, mas você está operando na cara da 200. Tudo bem, mas as médias menores, a VWAP está alinhada, né, ele já tinha rompido aqui o topo desse espelhamento, então para mim era algo mais seguro. Então ou você poderia trabalhar com essa projeção em V, com esse espelhamento em V, ou projetando esse alvo aqui para cima, que dava alvo bem próximo ali do espelhamento. Então, a projeção do intraday, né? Vamos pegar aqui, ó. A projeção desse pivô. Estava dando aqui. Se a gente estivesse trabalhando com esse topinho e esse fundo, né? Que no caso seria o espelhamento. Espelhamento em V. O alvo dava aqui. Então, né, duas regiões bem próximas gera o quê? Gera uma confluência de preços e, obviamente, um excelente alvo. E fora isso, galera, se a gente pegar aqui a retração macro do dólar, né, considerando que esse daqui foi o último topo relevante. Por que o último topo relevante? Porque aqui a gente tem uma extremidade, aqui a gente tem uma extremidade, e aqui a gente tem uma segunda extremidade. Então, basicamente, ele fez isso antes de cair. Então, eu vou traçar o Fibonacci a partir desse topo com o fundo, tá? Se eu pegar o Fibonacci do fundo com o topo, a gente percebe que o dólar simplesmente buscou aqui a retração de 61.8, que eu sempre comento com vocês que a retração de 61.8 é uma retração extremamente importante e na grande maioria das vezes o mercado acaba segurando a continuidade do movimento e reverte a direção dos preços, tá? E basicamente foi o que ele fez. Então ele cravou alvo de espelhamento, cravou alvo de projeção, encostou no 61% da retração e aqui acabou fazendo um padrão, né, que a gente chama aí de estrela, né, estrela da tarde, composto por esses três candles. Então teve quatro basicamente confluências aqui nessa região. Então depois que o dólar realmente cravou o alvo, a gente percebe que o dólar fez essa inversão de movimento. Deixa eu apagar aqui para vocês para não ficar muito poluído. Vou apagar o Fibonacci também. Então a gente percebe que o dólar ele foi estruturando essas continuidades, cravou lá, virou. E aí essa correção que o dólar fez, inclusive, se a gente considerar essa alta por inteira, a gente percebe que essa alta aqui, na verdade, em relação a essa retração, o mercado acabou voltando exatamente no 61.8. O que é importante notar? É importante notar que o dólar ele trocou polaridade, né? Porque aqui a gente tinha uma resistência. Depois que essa resistência foi rompida, essa resistência virou o quê? Um suporte. E aí o mercado recuou de novo. Certo? Olha lá. Então aqui foi uma região de troca de polaridade. Entretanto, a gente consegue notar que esse topo, esse topo aqui, ó, foi menor que o topo. Esse topo aqui foi menor que esse topo. E essa retração aconteceu aonde? No 61% desse movimento menor. Tá, ó. Então ele retraiu no 61, virou para baixo e falhou a continuidade do movimento. Agora, pessoal, o que o mercado fez? O mercado basicamente estava estruturando um pivô de baixa. Então, quando ele rompeu aqui, nesse caso, as 200, a VWAP, né, as médias menores e estava ancorado principalmente na média de 9, aqui ele caracterizou uma possibilidade de venda, tá? Depois que ele perdeu esse fundo e ele ativou de fato o pivô de baixa, ele ativou uma continuidade de movimento, uma outra possibilidade de venda, certo? E quem trabalha aí com Fibo, o que você pode fazer? Você pode pegar esse topo, esse fundo e simplesmente trabalhar esse pivô para baixo,
certo? A partir do rompimento desse fundo, que basicamente é o que dava para vocês terem feito. Então quem trabalhou nesse cenário pegou esse Fibonacci aqui, e aí você pega os níveis de Fibo e vem puxando para o pé do pivô. Olha lá, o primeiro alvo estaria aqui, o segundo alvo estaria aqui. Tá? A gente percebe que o dólar foi lá na região do segundo alvo, cravou e ficou estacionado basicamente lá no fundo do dia. Né? Quem trabalha com as caixinhas, como eu sempre comento, você pode pegar esse range inteiro aqui, ó, que era o topo com esse fundo, você pode copiar, colar e projetar também, tá? A partir do rompimento. Então nesse caso seria uma operação que ficaria com stop aí de uns 10 pontos, mais um alvo de 36 pontos mais ou menos. Então operação de 3 para 1, obviamente já paga o risco retorno, certo? Então o dólar foi muito mais técnico e direcional do que o índice no dia de hoje. Entretanto, parei de operar logo cedo, vi que o índice não estava para mim e preferi nem continuar operando, beleza? Então essa foi minha visão aí do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, vamos para cima e a game porra!